Sejam bem-vindos ao Ideias Próprias, um programa de debate semanal da atualidade. Começo por agradecer mais uma vez aos nossos convidados habituais pela presença. Dr. Miguel Lemos, Presidente da Administração das Águas de Gaia, Dr. Nuno Camilo, jurista e empresário, e o Engenheiro Manuel António Ribeiro, Presidente Diretivo da AMAR Gaia. Começamos então pelo primeiro tema, crise política no Reino Unido e admissão de Boris Johnson. Começo por si, Dr. Miguel Lemos. Segundo a estação pública BBC britânica, em 24 horas demitiram-se 12 membros do governo, o que provocou inevitavelmente a demissão de Boris Johnson e uma rota de colisão que alguns aclamaram como falta de integridade no topo do poder. O que é que levou a este acontecimento? Bem, boa noite. Enfim, este acontecimento tem algumas características que eu gostava de realçar e que têm a ver com o seguinte. Começa a ser, de certa forma, normal crises políticas em países democráticos, o que isso é absolutamente normal, porque é sinal que a democracia também funciona, embora eu também defenda que os governos e os chefes de Estado devam ter estabilidade para governar durante o seu mandato, enfim, enquanto eleitos. Mas neste caso em concreto do Reino Unido temos aqui um caso um pouco anormal e até um pouco bizarro, se quisermos, porque a crise política não foi provocada pela oposição, não foi, enfim, a rainha que dissolveu o Parlamento, embora, enfim, não conheça bem os processos constitucionais ingleses, apesar da Inglaterra não ter Constituição, ser um país que se rege pela tradição, mas efetivamente não conheço a regra que pode aplicar a uma eventual dissolução do Parlamento e do Governo, mas aqui o que está em causa é que, como disse, não foi a oposição que derrubou o Primeiro-Ministro e o Governo, mas sim o próprio Governo que derrubou o Primeiro-Ministro. E, portanto, isto é que é algo um pouco bizarro e, na realidade, efetivamente, demitiram-se 12 ministros, o que por si é já bastante substancial, mas eu queria, inclusive, corrigir, porque entre ministros, secretários de Estado, membros de staff governamental e pessoas próximas ao Governo, foram 54 demissões do arco do poder e da proximidade de Boris Johnson. Inclusive, dois ministros fortes, dois ministros muito próximos de Boris Johnson, no qual se inclui o Ministro das Finanças, e que, portanto, eu julgo que essa demissão foi, de facto, machadada final a Boris Johnson. Ora bem, Boris Johnson acabou por ser vítima daqui de algumas situações de que fazem com que o decisor político, mesmo em democracia, julgue que pode fazer tudo e que as regras só se aplicam aos outros. Ou seja, Boris Johnson vinha a ser altamente criticado por alguns comportamentos menos próprios durante a quarentena, mesmo com acusações de realização de festas proibidas para o comum dos mortais e para a maior parte do povo britânico e que, aparentemente, alegadamente, em Downing Street se realizavam, portanto, essas mesmas festas, mesmo sendo ao arrepio da lei. E, mais recentemente, a questão, que aliás este foi realmente o tema, julgo que em português se diz, portanto foi a gota d'água, a questão de Chris Pincher, em que, portanto, Boris Johnson nomeou para um cargo de executivo e de governação, mesmo após alegadas acusações de assédio sexual e de comportamento menos próprio, e mesmo assim foi, portanto, reconduzido no cargo. Claro que durou pouco tempo, é certo, mas acabou por ser efetivamente isto que levou à admissão de Boris Johnson. Mas, enfim, é uma admissão que acaba por ser provocada por escândalos. Enfim, o Reino Unido, nós sabemos que é muito fértil na questão dos escândalos. Conhecíamos desde o tempo da Princesa Diana e todos os escândalos que envolviam a família real, a monarquia, o próprio Estado. E aqui Boris Johnson foi também vítima de escândalos
e foi vítima, portanto, da pressão que provoca na opinião pública e, neste caso em concreto, de membros do governo, desses mesmos escândalos. Mas eu estou convencido que, de facto, esses escândalos foram a consequência de um estilo de Boris Johnson, que aliás não é um estilo único, é um estilo, enfim, um pouco muito próximo de populismo, um estilo que infelizmente começa a acontecer em alguns países do mundo, e que, inclusive, levou, devido a um discurso, no caso, um discurso anti-europeu, porque aproveitou a questão do Brexit e do processo do Brexit e de uma falência completa da governação de Theresa May no processo do Brexit, e Boris Johnson aproveitou dessa onda, cavalgou essa onda populista anti-Europa e essa onda populista a favor do Brexit, ganhou as eleições e, inclusive, teve uma das maiores vitórias do Partido Conservador, apenas comparável com Margaret Thatcher. E, portanto, o que acontece é que hoje em dia estamos perante líderes populistas que se aproveitam do poder e que o que acontece, no caso, é que não estão preparados para a governação, não estão preparados para o desenvolvimento do poder. Isto leva-me a dizer que, normalmente, historicamente, infelizmente às vezes é de uma forma mais longa e consequências dramáticas para as populações, mas normalmente os populistas nunca têm um grande futuro à frente dos países. Podem porventura ganhar eleições, podem porventura se prolongar no poder, alguns, não é o caso, aqui um parênteses, Boris Johnson não é, eu não quero afirmar que, longe disso, não é um ditador, não é nada disso, mas, efetivamente, em outros casos em que os populistas se transformaram em ditadores, acaba por também caírem em desgraça, muitas vezes só saírem do poder ou com revoluções, ou mesmo mortos, em alguns casos até assassinados, ou como no caso de Hitler até foi suicídio, mas na realidade aqui o que quero dizer é que o populismo aproveita-se do momento da sociedade, onde a sociedade está descontente com algum tipo de poder ou de governação, cavalga o poder e depois deriva para situações de impreparação do exercício do poder. Neste caso concreto, eu acho que Boris Johnson teve, jogando o jogo democrático, e obviamente com esta ressalva em comparação com os outros que referi, mas teve muitos casos que o levaram a este desfecho. E, volto a dizer, sendo levado a admitir-se pelos próprios membros do Partido Conservador, que não se reviam já na postura de liderança de Boris Johnson, que achavam, também julgo eu, que já roçavam um certo populismo, que já estavam fartos dos escândalos, que não queriam associar o Partido Conservador a este tipo de comportamentos e que fizeram com que realmente forçaram Boris Johnson a sair. E atenção que Boris Johnson, não como se sabe, e ele, até mesmo pela declaração que fez ao país, não queria sair. Chega mesmo a dizer, e aí uma ressalva, acho que aí há que dar o mérito da coragem de ele ter referido essa situação, de ter dito que tem pena de deixar o melhor emprego do mundo. Pronto, aí devo dizer que acho que há aqui uma homenagem a fazer a Boris Johnson, porque muitas vezes os políticos não têm esta questão de dizer... Quer dizer, parece que... Não é só a questão da autoridade. Muitas vezes frontalidade. Exato, frontalidade, mas muitas vezes até se diz, eu estou aqui, parece que é obrigado e não sei o quê. Não, e a política é um ato altamente nobre e eu acredito mesmo que ser responsável máximo do nosso próprio país seja o melhor emprego do mundo. Assim como ser responsável máximo da nossa autarquia, da nossa empresa, etc., é o melhor emprego do mundo. E, portanto, quando a gente gosta do que faz, é o melhor emprego do mundo. Nisso, homenagem a Boris Johnson por essa declaração, mas, de facto, dizer que, e aqui estavam a dizer, de facto, só sai em outubro, pronto, há aqui uma perspectiva de mudança de liderança no Partido Conservador e só depois, então, provocar eleições no Reino Unido. Mas dar conta, de facto, desta enorme tristeza de ver um país europeu nesta crise política, pelas razões que são,
e também dar conta do facto, é que Boris Johnson chega ao poder e tem a maior vitória de sempre do Partido Conservador, no momento, como há pouco dizia, de Brexit e de saída do Reino Unido da União Europeia. Se olharmos para trás, eu desafio qualquer um dos espectadores, e até mesmo aqui no painel, se não tivermos muito tempo para pensar, eu desafio qualquer um de nós a dar nomes à época, líderes a favor do Brexit. Ou seja, todos eles desapareceram do mapa. Todos eles desapareceram do mapa. O Brexit foi feito, a Inglaterra, o Reino Unido saiu da União Europeia, com as consequências que nós conhecemos até para a própria situação económica do Reino Unido e da Europa. O Reino Unido faz falta à Europa, é uma pena que tenha saído, por um capricho porventura, e agora temos um primeiro-ministro que saiu vitorioso à custa do Brexit, quando a população já está farta dele, porventura farta do Brexit, porventura arrependida do Brexit, quer outro líder político, e nós já nos esquecemos completamente de todos os outros que o antecederam, desde a Theresa May, a todos os outros que provocaram o Brexit e que eram líderes a favor da saída do Reino Unido. Isto é muito relevante, a meu ver, significa indica que a população pode estar arrependida do Brexit e pode estar arrependida de ter eleito Boris Johnson, porque não foram só estes 54 membros do governo que se demitiram. Se verificarem as entrevistas que foram feitas no dia da crise política, a opinião pública era claramente favorável a uma saída de Boris Johnson. Dr. Nuno Camilo, considera que então Boris Johnson foi vítima de uma pressão pública? Antes de mais, muito boa noite a todos. Eu acho que eu classificava o Boris Johnson como um trapalhão, não é? Nós nunca vimos um resultado objetivo da gestão dele. É óbvio que, e como disse o Miguel, e muito bem, ele teve ali um momento áureo com a questão da saída do Brexit, mas depois ele foi sempre embrulhado em muitas confusões. Nunca vimos a dizer o Reino Unido está a melhorar a política monetária dele, está a melhorar o apoio às famílias, está a melhorar aquilo que é, do ponto de vista financeiro, o apoio às empresas. Não, vimos sempre ali uma confusão sempre muito grande. Eu quase que diria que estes que se demitiram, os 54, eram os que governavam o país e ele era o front office, não é? Porque o Ministro das Finanças tinha muitíssimo peso e era um dos homens mais respeitados no Executivo. Depois, eu considero também que, neste momento, nós também fomos, se calhar, habituados ao melhor, não é? Nós falamos em Margaret Thatcher, falamos em Churchill e depois aparece um Boris Johnson, não é? É assim uma coisa que não é um bocado antagónica. Neste momento, o que me preocupa mais é a indefinição que nós vamos ter durante este tempo todo, não é? E numa altura em que a Inglaterra precisava ter uma liderança forte para também ajudar a puxar a própria Europa, não é? Porque com a saída da União Europeia, e eu acho que os ingleses nunca tiveram dentro na sua plenitude, e prova disso é que tinham uma moeda autónoma, e tinham ali uma série de questões que eles eram muito reticentes, mas neste momento aquilo que eu vejo é que além de termos uma Europa à deriva, também passamos a ter Europa, em termos formais, também temos à deriva uma Inglaterra, o que não é bom, o que não é nada bom para nós. E aquilo que eu considero que é relevante também é que os ingleses não continuam a fazer experiências aos primeiros ministros, não é? Porque tem corrido mal nos últimos tempos e eles estão a começar a pagar a fatura. Política de imigração, eles pagam para não se chatear, mas agora estão a começar a ter problemas porque a carga fiscal está a ser muito grande, não é? Nós vemos muitos imigrantes que neste momento recebem apoios do Estado completamente estapafúrdios, mas a moeda inglesa tinha essa capacidade para aguentar. E depois temos aqui uma questão, que é a questão delicada, que é a questão financeira, que é a City, a parte financeira inglesa, eu diria que é quase uma offshore grande, não é? Porque nós temos muitas empresas que têm ali alocado muito dinheiro e por onde passa muito dinheiro, nomeadamente dos países árabes e outros países que às vezes não têm os regimes mais transparentes e que a Inglaterra neste momento tem vindo a ser, eu diria, com um centro nevrálgico do ponto de vista da circulação de fundos económico-financeiros
não tão transparentes. Engenheiro Manuel António Ribeiro, então qual é a sua opinião desta toda conjuntura que levou à admissão de Boris Johnson? Cumprimento os meus colegas de painel, cumprimento a Nádia e os telespectadores lá em casa. Eu diria que o Brexit está, com esta machadada, está praticamente desmontado. Eu até diria que, e o Miguel Lemos há um bocado falava, e bem, os grandes autores, os grandes defensores do Brexit quase que se esconderam, deixando quase que a ideia de que os ingleses, ou todos os habitantes do Reino Unido é que estavam direcionados para, digamos, para essa decisão, que, a meu ver, uma decisão que foi errada, quer para o Reino Unido, quer para a União Europeia. Boris Johnson foi, para mim, é uma personagem que é óbvio que vivemos o Reino Unido vive numa democracia e as democracias devem existir com estas circunstâncias, com este peso e com esta liberdade. São eleitos, têm mais votos e por essa razão merecem obrigatoriamente que governar. É óbvio que chegados aqui e com vários capítulos, com vários episódios, como este Primeiro-Ministro teve, em nada diria que dignificou a importância do Reino Unido. Repare que ele deixa uma Escócia à beira de um pedido de independência, deixa a Irlanda do Norte com todas estas dificuldades que estavam no acordo do Brexit, que foi sucessivamente adiando constantemente em querer aceitar o que foi combinado com a União Europeia, a razão pela qual saiu e deixou de ter o apoio em termos de todos os colegas do Executivo e o resultado era este, não era outro. Dizer só aqui dois aspectos para concluir. De facto, aqui levanta-se qual será o futuro do Reino Unido? Esta é a primeira questão. A segunda questão é que futuro terá o Reino Unido com a questão da Escócia e com a própria Irlanda do Norte e como é que a União Europeia vai ver agora o Reino Unido com uma nova liderança. Vamos ver quem é que é o novo líder, para que com o intuito, não sei porque não, eu, por exemplo, vejo, é um cenário remoto, mas é um cenário, o Reino Unido voltar a integrar. Por exemplo, a Escócia estará a um passo, porque acredito perfeitamente que a Escócia avançará para a independência, não tenho, esta é a minha convicção, e que a Escócia avançar para uma independência automaticamente será integrada na União Europeia e aí poderá aqui até relançar, porque não, até uma fragmentação do Reino Unido. Por último, dizer que a saída até outubro, estou convencido que ainda haverá vários episódios e que, se não houver uma sucessão, diria, harmoniosa, o que foi mau até agora pode ainda ser pior para o Reino Unido. Um futuro incerto que se mantém então até outubro, até às novas eleições. Passamos agora então ao segundo tema, a banca chinesa. Começo por si, Dr. Nuno Camilo. As especialistas receiam que possa estar a surgir um problema financeiro causado pelas consequências de um crash imobiliário e também pelo aumento de dívidas incomportáveis provocadas pela pandemia e também os novos confinamentos que se fazem sentir na China. De acordo com esta conjuntura problemática, como é que isto pode afetar o país e o mundo? Bem, nós quando olhamos para a China, aquilo é sempre um bolo muito grande, não é? E neste momento o que está a acontecer é que a banca mais pequena, não são os grandes bancos, têm neste momento um risco considerável e houve um congelamento também das contas e das movimentações bancárias. Há um conjunto de manifestações e o governo chinês, de uma forma muito subreptícia, diria eu, e muito bem montada, o que é que fez? As pessoas para circular têm um código vermelho ou um código verde.
e o que eles fizeram foi, as pessoas estavam numa região e queriam ir para outra para se manifestar contra esta questão do congelamento dos bancos, eles aplicaram-nos o código vermelho, portanto eles tiveram que ficar bloqueados. Mas mesmo assim, houve alguns que conseguiram furar o sistema e fizeram um conjunto de manifestações e neste momento, qual é a preocupação que eu acho que nós devemos começar a olhar? A primeira é que 30% do PIB chinês está em empréstimos imobiliários. E isto é um valor considerável. Depois, nós olhando para o valor da economia chinesa. Depois, a outra questão é que, pela primeira vez em 20 anos, o Banco Central Chinês foi obrigado a intervir num banco da Mongólia Interior. O que era uma coisa inédita, nunca tinha antes acontecido. Eu diria que nós estamos aqui numa situação de um risco sistémico e, se olharmos bem para a questão, aquilo que nós podemos vir a ter é o início de um segundo crash, como nos aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós tínhamos uma bolha imobiliária considerável, tínhamos muitos produtos tóxicos que não valiam quase nada, e nós na China, se olharmos e pensarmos um bocadinho, acho que todos nós já tivemos a oportunidade de ver o que é que são cidades fantasmas em que eles constroem e que depois a cidade não tem ocupantes. E isto, pronto, pode ter a sua lógica para movimentar a economia, mas depois algum dia alguém terá que pagar. E é isso que neste momento está a acontecer, é que começa a haver também aqui alguma dificuldade de liquidez. O Banco Central Chinês, neste momento, não tem dado nenhum sinal de alarme, ainda bem. Os bancos grandes da China estão, neste momento, muito tranquilos, segundo reza a história, e não existe, neste momento, nenhum plano de intervenção para eles que seja do conhecimento público. Agora, a banca mais pequena, que tinha muito dinheiro de pequenos aforradores, neste momento as pessoas querem levantar o dinheiro e não o conseguem fazer. O que isto começa a ser preocupante e eu acho que é um sinal que nós, europeus, devemos estar atentos e devemos olhar com alguma preocupação, porque nós vivemos também de sinais, não é? Não vamos estar a pensar que não acontece aos outros, porque só vai acontecer àqueles e não nos vai acontecer a nós. Portanto, o que eu acho é que nós, Europa, devemos olhar para isto com alguma preocupação, porque vemos que a economia chinesa é uma economia pujante e que andou a crescer durante muito tempo, às vezes mais que um dígito, não é? O que, do ponto de vista económico, era uma coisa musculada, e de um momento para o outro começa a estagnar, a travar e andar devagarinho, 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 e aquilo é como o TGV, não está feito para andar devagar, tem que andar sempre em alta velocidade e alta rotação, porque tem uma máquina extremamente pesada e uma economia que é preciso alimentar. E se vocês repararem, nós, nos últimos anos, não temos tido um ingresso, pelo menos aqui em Portugal, de tantos chineses como antigamente. Antigamente nós vimos um movimento migratório considerável de chineses que vinham para Portugal e que faziam investimentos, que abriam muitas lojas, consideravelmente. E agora, esse movimento, e até já aconteceu, eu vi lojas chinesas a fechar. O que, não estou a dizer que é por causa dos bancos da China, mas se calhar os investimentos já estão a começar a ser mais cuidadosos e mais ponderados. Dr. Miguel Lemos, considera que isto pode estar relacionado então com a dificuldade de liquidez? Sim, esta é uma notícia que nos deve trazer algum grau de apreensão. O Nuno Camilo já disse praticamente tudo o que havia a dizer sobre esta matéria, mas de facto há aqui duas questões muito importantes que têm a ver com o risco sistémico. Por um lado, com o risco sistémico bancário, da corrida aos levantamentos, aos depósitos, que aliás estão na origem destas manifestações, mais até no interior da China, nomeadamente em Henan e outras cidades de caráter mais agrícola, onde de facto estes pequenos bancos provinciais, portanto a China é muito grande como sabemos, tem províncias e depois na China há bancos não só de província, mas depois também setoriais, o Banco da Construção, o Banco da Agricultura, o Banco não sei o quê, pronto, isto grosso modo até são bancos muito ligados à área da agricultura, segundo li nas notícias, acho que
pelo menos no Financial Times, indicava 4 bancos nesta situação. Naturalmente que isto pode provocar, e vai provocar, já está a provocar, as manifestações são o resultado disso mesmo, um risco sistémico de corrida aos depósitos e que pode provocar, inclusive, as mesmas consequências em bancos grandes, e isso, sim, e isso vai provocar uma enorme instabilidade financeira ao nível mundial. E depois o risco sistémico político. Naturalmente, o risco sistémico político, enfim, o regime chinês tem mecanismos para o controlar e está a fazê-lo com muita dedicação e com um grande grau de eficácia, como aliás fez em Hong Kong noutras alturas, mas a verdade é que começa a haver sinais de que na China também há quem se manifeste e que na China também o povo começa a querer ter outro tipo de direitos e começa a ter outro tipo de respostas. E, portanto, eu diria que há aqui 2 riscos sistémicos. O financeiro, que é altamente grave para o equilíbrio económico-financeiro mundial, e o risco sistémico político, com consequências que podem ser complicadas para a China e para o Partido Comunista Chinês. Onde é que eu acho que também pode ser muito preocupante esta questão? Tem a ver com o facto do Ocidente, se quisermos chamar assim, estar também muito alavancado na China. Nós agora, atualmente, e principalmente muito após, agora recentemente, a guerra da Ucrânia e uma certa percepção de que a China está com a Rússia, mas por outro lado, depois temos tomado consciência desta nova era da China, a nova estratégia de Xi Jinping, não é? A grande estratégia da China de Xi Jinping, que tem uma postura muito mais agressiva do que até então tinha a China no âmbito geopolítico. Nós agora já temos aqui algumas reticências ao investimento chinês, mas nós não nos podemos esquecer que até há muito pouco tempo, e ainda hoje sim, quer dizer, não vamos colocar tudo agora em tábua rasa, mas a verdade é que há muito pouco tempo países, ou melhor, empresas e até mesmo países, empresas privadas, públicas e países, andavam atrás de investimento chinês e a alavancar-se em investimento chinês para a própria salvação nacional. Isto era o Ocidente há uns tempos atrás. Portanto, nós temos muitas empresas europeias e até algumas portuguesas com acionistas de referência chineses. Nós temos empresas públicas na Europa e também em Portugal cujos acionistas são chineses. Nós temos bancos na Europa onde os acionistas são chineses e estão alavancados em bancos chineses. E, obviamente, se uma das maiores economias do mundo tremer, todo o mundo treme. A mesma coisa aconteceu na crise do subprime, na altura da crise da dívida nos Estados Unidos, que abalou todo o mundo e que levou à crise das dívidas soberanas. Ora bem, uma crise no setor financeiro chinês, com estas proporções e com a enorme alavanca que o Ocidente tem na banca chinesa, levará certamente a consequências muito graves, ao nível de uma inflação que já é alta e ao nível de uma crise financeira altamente grave. E depois a juntar a isto a questão da dívida pública, já falávamos noutros programas e tudo mais, em que pode abalar a própria falência dos Estados. Engenheiro Manuel António Ribeiro, se a China tremer, todo mundo treme, concorda com isso? É verdade, é verdade. Aliás, semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, se acontecer, que é uma potência, se acontecer na potência da China, é óbvio que iremos absorver. E eu acho que já tudo foi aqui dito, quer por Miguel Lemos, quer por Nuno Camilo. Eu só acrescentaria aqui mais 2 aspectos. O primeiro é o efeito contágio. Ou seja, a pequena banca, neste momento, de facto, é que está sobre vigilância, passa a expressão, ou não é só vigilância, sobre, digamos, com as dificuldades que estão até impôs o não levantamento do próprio dinheiro com abundância. E, aparentemente, a grande banca, a banca com maior dimensão, acho que pelo menos dinheiro não se pronunciou, nem o Banco Central Chinês. Ora, a minha preocupação é, de facto, com o efeito contágio. Ou seja, se a banca de grande porte acaba por ter também, ficar aqui afetada. E, por último, dizer também que, se este contágio ocorrer, é óbvio que a economia chinesa ficará diretamente afetada. Estando a economia chinesa afetada, como é óbvio, todo o mundo ficará afetado. Porquê? Porque
o Nuno Camilo dizia há bocadinho que, segundo ele, cada vez há menos, ou nota, ou se apercebe que há menos investidores chineses. Portugal teve um grande investimento chinês ao longo dos anos. E esse investimento chinês, admito que tenha, digamos, agora criado aqui um outro peso, uma outra dimensão, tendo em conta que não só outros mercados, não só outros países, mas também o interesse não é o mesmo do que era ao longo dos anos. Algumas medidas que o Governo foi decretando, foi também dando algum estímulo, o caso dos vistos gold, que também agora tem outro formato. Eu acho que isto também é uma forma de retrair. Agora que Portugal tem várias empresas e grandes empresas, por exemplo, o caso da EDP, que é tida por um grande capital chinês, mas quem diz isso, a China já está representada em Portugal, quer na distribuição de energia elétrica, quer na indústria, está fortemente implementada. Por isso eu acho que sim, com preocupação olhar para este cenário. Passamos então ao último tema, incêndios em Portugal. O território português entrou esta segunda-feira em situação de contingência, que deverá terminar sexta-feira. No entanto, as medidas preventivas poderão então estender-se por mais tempo, se assim for necessário. Isto devido às previsões meteorológicas e teme-se que então seja a pior conjuntura de riscos de incêndios desde que há de memória nos últimos 42 anos. Começo por si, Manuel António Ribeiro. Posto isto, o que é que está a falhar nas medidas de prevenção? Nádia, antes de eu falar sobre este tema que trouxe, eu queria aqui repor um bocadinho a palavra. Eu disse aqui há dois programas atrás que trazia uma broa de vintes para cada um dos meus colegas e um confrade, que é um confrade, mantenha a palavra. Se fizer o favor, passo para o Nuno Camilo. Trouxe também para o Miguel Lemos e, como é óbvio, a nossa Nádia, com todo o respeito, também tem direito. Pronto. Por isso, reposta digamos, a palavra e digamos, a promoção desta iguaria gaense e portuguesa. Então falaria então sobre os incêndios. Ora bem, é óbvio que a Nádia perguntou-me sobre as medidas de prevenção e eu queria dizer aqui começar por dizer que, de facto, se nós olharmos para os últimos 10, 15, 20 anos, Portugal deu um salto significativo na proteção ou na forma como se olha para os incêndios. É verdade. Mas ainda estamos aquém de chegar ao pleno. Não há pleno, até porque as condições climatéricas e as alterações climáticas vão, de facto, obrigar aos governos a ter dinâmicas constantes para se adaptar às mesmas, por um lado. Por outro lado, também dizer que é necessário, urgente, abordar aqui alguns aspectos. Primeiro, já se fala há muitos anos, eu até quase que arriscaria dizer há décadas, que se fala no cadastro da floresta. Não pode, é inaceitável um país tão pequeno como Portugal, comparado com outros países, que o cadastro da floresta ainda não esteja implementado, que não esteja feito este levantamento e cadastrado, porque eu só consigo fazer um plano, ou consigo fazer um planeamento da ação, se eventualmente for conhecedor de onde é que vou apresentar este plano. Ou seja, é de extrema importância pegar e dizer, ora bem, eu vou fazer o levantamento de toda a minha área florestal e, perante esta área florestal que tenho, eu vou agora, digamos, fazer um plano de ação para proteger. Eu diria que, se calhar, e tendo em conta que as alterações climáticas são uma realidade constante e cada vez mais com consequências dramáticas, eu não posso aceitar
sem sombra de dúvida. Eu não posso aceitar que quer os incêndios que têm provocado as mortes, e nós não precisamos não precisamos de recordar o passado, a destruição que tenha ocorrido. Não só, por um lado, a falta de limpeza dos proprietários, e eu aqui quero chegar onde? Quero chegar que a legislação tem de ser mais, digamos, tem de haver aqui uma ação de fiscalização mais assídua. Tenho que dar aqui uma palavra que, de facto, nós nos últimos anos começamos a ver quase que, diria, pedagogicamente, os já proprietários que têm esse hábito, mas ainda há muitos que não o têm, e esses que não o têm podem contribuir para uma catástrofe que a esmagadora maioria cumpriram. Por isso, por um lado, fiscalização mais ativa. Por outro, também, um outro aspecto que é preciso também reforçarmos é sobre a mão criminosa. Continua a haver imensos incêndios com mão criminosa e até alguns reincidentes. Outro aspecto que era importante falar é sobre a capacitação das corporações. Ou seja, nós temos que começar a trabalhar não em junho nem em julho, mas temos que, ao longo dos anos, capacitar, por exemplo, guardas florestais, que foi, digamos, durante muito tempo uma função que foi, digamos, extinta e agora reativada, acho que muito bem, mas tem que ter mais autonomia, esses guardas florestais, não só para limpar, mas também para fiscalizar, porque admito perfeitamente que a GNR, que é a força policial que tem a cargo essa ação de fiscalização da floresta, poder dar aqui uma outra resposta de proximidade, uma vez que são eles que andam na floresta. Isto compilado, quer o cadastro, quer a capacitação dos bombeiros, quer um papel mais ativo dos guardas florestais, eu estou convencido, e a gestão dos recursos dos meios, é inevitável haver recursos, os meios aéreos, meios de terreno, ou seja, um investimento nos meios, eu estou convencido que nós vamos conseguir, nunca será possível evitar que não haja incêndio nenhum, mas podemos diminuir consideravelmente. O seu número e também o seu risco. Concorda com isso, Dr. Nuno Camilo? Bem, eu devo dizer que nós aqui temos duas questões para mim. Os atos criminosos, eu acho que aí o legislador tem que ser mais assertivo e para isso é que existem leis penais de emergência. É um procedimento legislativo que se pode usar, um expediente, por assim dizer, no qual nós podemos agravar temporariamente a penalização criminal, tendo em conta que existe uma possibilidade de. E este fenómeno acontece e tem que haver uma penalização. Depois, eu classificava isto numa segunda fase, que é os fenómenos naturais. E dentro dos fenómenos naturais, eu diria o seguinte: ações preventivas. Nós nunca poderemos estar à espera que não hajam mais incêndios ou que as coisas se vai resolver por decreto ou por outros procedimentos. O que eu acho que nós devemos fazer a prevenção, é para mim a coisa mais relevante. E o que é que eu considero aqui as ações preventivas? A profissionalização dos bombeiros, ok? E nós com a profissionalização dos bombeiros temos, à partida, mais pessoas disponíveis para, não é? A distribuição de carros pelos diferentes pontos, o reforço em termos de quadros da Guarda Florestal. Eu devo dizer que não tenho memória de nós de vez em quando vemos o anúncio a dizer que a Polícia de Segurança Pública vai receber 100 carros e vai receber 1000 agentes e os bombeiros isto e aquilo. Nunca ouvi falar da Guarda Florestal. E depois acho que chegou o momento de nós também olharmos e pensarmos que a própria comunidade tem um interesse. E quando olhamos e dizemos a própria comunidade tem interesse, eu não sei, estou eu a especular, por assim dizer, mas, por exemplo, envolver os caçadores, envolver os escoteiros, envolver algumas pessoas de associações ambientalistas que poderiam ajudar a cumprir aquele que é um papel de todos, mas que eles disponibilizaram
É óbvio que isto obrigava a criar aqui um dispositivo que poderia ter um controle por parte dos bombeiros e que seria mais fácil com esta comunidade. Porque quer queiramos, quer não, este é um flagelo que nós nunca vamos apagar de um dia para o outro. E, infelizmente, este ano, isto é independente dos governos, isto são situações muito diferentes, e veja que o calor este ano está muito mais intenso e já há uma limpeza de matas constante, não é? Há muitos terrenos que já foram limpos, portanto já conseguem evitar muitos transtornos e muitos problemas, mas mesmo assim não se consegue fiscalizar. A questão do cadastro, que o engenheiro Manuel António Ribeiro falou, tem uma questão engraçada, é que se nós somarmos tudo, Portugal fica quase o tamanho de Espanha. Porque há muita gente que tem um terreno que está identificado com 10 mil metros quadrados, mas só chegamos lá e só cabem 6, não é? Há uma disparidade muito grande do que é o cadastro existente para a realidade da dimensão do país que nós temos. Isto é uma coisa... Faz levantamento topográfico. E há sobreposições de terrenos com zonas que são partilhadas e afins. Portanto, eu acho que aqui é envolver a sociedade e a profissionalização dos bombeiros e também a comunidade, de maneira a que possamos e leis penais de emergência para penalizar aqueles que são os infratores e afins, não é? Dr. Miguel Lemos, considera que aqui, por exemplo, o poder local também poderia ter uma intervenção mais próxima da população? Não só poderia, como tem. Vamos ver. Enfim, este tema dava para mais um programa inteiro e não chegava. E depois, apesar de já muito ter sido dito, eu vou tentar ser muito sintético, mas na realidade esclarecer o seguinte. Em primeiro lugar, a questão que o Nuno Camilo aqui levantava da participação da sociedade civil, das associações, dos escuteiros, etc. Isso está previsto na Lei de Base da Proteção Civil e, portanto, no limite, todo o cidadão é convocado agente de proteção civil. Portanto, essas situações existem e dependem dos chamados planos de contingência, distritais ou regionais, e depois municipais também, em que vão subindo a escala e vão sendo chamados à atividade determinados agentes de proteção civil. Obviamente que os bombeiros são aquele agente da linha da frente, são o exército de primeira linha, são a infantaria no combate aos incêndios florestais. Soldados da paz. Portanto, também dar conta de que nestes períodos das diversas fases, da Charlie, da Bravo, etc. Portanto, ao nível que aumenta o nível de alerta, estamos agora atualmente no nível de alerta vermelho, o próprio conjunto de bombeiros que, não obstante pertencerem às associações humanitárias de bombeiros voluntários, eles são profissionais na ação, porque eles são contratados para estar ao serviço do plano de contingência, ao serviço da fase, e são, portanto, estão ali profissionalmente e a cumprir um horário de trabalho e, se houver um incêndio, são chamados, são mobilizados. Naturalmente, depois a estes juntam-se um conjunto de voluntários. O nosso sistema de proteção civil está muito baseado em associações humanitárias de bombeiros voluntários, mas essas corporações de bombeiros hoje têm uma componente, um corpo ativo profissional, já em menor número, naturalmente, do que o total, mas já com um conjunto de profissionais e que, aliás, saiu desta reunião da semana passada dos 5 ministros que se reuniram de urgência para tomar medidas relativamente aos incêndios florestais, saiu inclusive a autorização de formalização de despesa para a contratação de mais 100 bombeiros profissionais que venham das associações humanitárias. Bom, nós estamos num período crítico em que se estão a juntar diversas fases, diversos fatores absolutamente explosivos em matéria de incêndios florestais. Um conjunto muito grande de material combustível, calor, as temperaturas mais altas nos últimos tempos, algum vento noturno. À noite a temperatura continua elevada e não ontem ouvi um comandante numa operação, num dos incêndios, no teatro das operações, a dizer que efetivamente não tem sido fácil, inclusive, combater o incêndio à noite, porque as temperaturas continuam altíssimas, o que provoca dificuldades no combate. Portanto, nós temos aqui a tempestade perfeita. Esperemos que possa vir a correr bem do ponto de vista do combate, que estas medidas que saíram desta reunião interministerial possa dar resposta
reativa a esta questão, mas depois temos aquilo que os colegas aqui acabaram de dizer, que é a questão proativa e a questão da educação ambiental. O nosso problema está que temos vindo a investir ao longo dos anos, investir imensos recursos, imenso dinheiro no combate, e hoje temos uma estrutura de combate com meios aéreos, etc. E ainda bem que o temos, mas temos que investir na prevenção, no tal cadastro, na prevenção, na educação das populações, na prevenção, nas linhas portanto, de salvaguarda das áreas florestais e um conjunto de outras medidas de prevenção que possam prevenir os incêndios florestais. Efetivamente, numa zona onde nós temos terrenos limpos, com linhas de salvaguarda, etc., não há incêndios. Mesmo que haja um incêndio, o incêndio chega a determinada altura e para. E até extinto com o próprio fogo, chamado fogo controlado. Portanto, terminava dizendo que Portugal tem que investir na prevenção, continuar a investir, infelizmente, nos meios de combate, porque é aqueles meios que nós necessitamos quando há eventos de catástrofes, como são o caso dos incêndios florestais, e fazer um último apelo, que é o comportamento das populações. Sem um comportamento responsável das populações, nós nunca teremos um verão sem incêndios. Infelizmente, nós vemos os incêndios florestais acontecer de duas formas. Por mão criminosa, deveriam ser presos e condenados. Felizmente, ainda anteontem ou ontem houve notícia de que foram detidos dois indivíduos reincidentes, um até aqui próximo em Gondomar. Portanto, mão criminosa, portanto, leis penais, como dizia o Nuno Camilo, e por outro, a questão da negligência. Um cigarro deitado no sítio errado, uma queimada feita em altura proibida, um determinado comportamento de risco, deixar lixo que depois torna-se combustível numa determinada mata, como se faz um piquenique, ou se vai fazer um piquenique, fazer a fogueirinha e depois deixar lá. Portanto, um apelo à população que não tenha comportamentos de risco, cumpra a legislação existe, está prevista as medidas de prevenção. Se nós todos contribuirmos, certamente favorecemos o papel dos bombeiros e do Governo em matéria de combate aos fogos florestais. Passamos então por último ao destaque semanal. Começamos pelo engenheiro Manuel António Ribeiro. Qual é o seu destaque? O meu destaque desta semana vai para a Associação de Handebol de Vila Real, por ter organizado o 13º Tribol, que é um conjunto de três modalidades: handebol, voleibol e futebol de praia. O meu destaque vai para a associação porque organiza este evento, e este ano com uma causa da Matilde, que é uma menina com problemas de saúde graves, em que organizaram um jogo de estrelas em que esteve presente os amigos do Madger e os amigos do Arnaldo Madger, o nosso craque de futebol de praia. Um grande destaque associado a uma causa solidária. E o Arnaldo, o nosso craque de futsal também, já agora. Passamos então agora ao destaque do Dr. Miguel Lemos. O meu destaque hoje vai ser trago aqui um livro, como aliás já nos tinham sugerido fazer. Este foi um dos livros que eu li durante a pandemia e que achei muito pertinente hoje recomendá-lo aqui, tendo em conta realmente o que estamos a passar em matéria climática e numa altura em que estamos a sofrer portanto, destas temperaturas tão altas, que serão também certamente já a consequência das alterações climáticas. Portanto, o livro é escrito por Bill Gates, toda a gente conhece o Bill Gates, fundador e dono da Microsoft, e que ultimamente se dedica a temas filantrópicos, nomeadamente à questão do estudo das alterações climáticas e a financiar, inclusive, estudos e medidas de combate às alterações climáticas. Portanto, o livro é Como Evitar um Desastre Climático, as soluções que temos e as inovações necessárias, escrito por Bill Gates, foi lançado ano passado, em 2021. É um livro que eu recomendo, muito interessante de ler, com muitos exemplos práticos e que nos desperta, de facto, para esta realidade, que é uma realidade atual e que não é um filme de ficção científica. Por fim, só terminar, em matéria também climática e de ambiente, dar os parabéns à Ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe, que na passada segunda-feira celebrou os 10 anos enquanto reserva natural da biosfera pela Unesco. Portanto, uns meus cumprimentos também aos nossos irmãos de São Tomé e Príncipe, em especial da Ilha do Príncipe, este povo irmão. Passamos então, por último, e não menos importante, ao Dr. Nuno Camilo. Bem, eu ia dar destaque a uma iniciativa levada a cabo pela Associação Portuguesa APPACDM, é mais fácil a sigla do que dizer tudo, que organiza a 17ª Obra da Expressão Plástica e que é relevante
porque quer queiramos, quer não, são pessoas que não têm as suas faculdades todas e que continuam a fazer um esforço muito grande, quer a própria organização, quer também as pessoas que lá estão, para dar uma vida com mais qualidade a estes, muitos deles jovens e outros já que não são tão jovens, e é meritória a iniciativa. Terminamos o Ideias Próprias de uma boa forma, com grandes destaques, e voltamos então para a semana.